Galera, hoje eu quero falar com vocês aqui uma parada que tá aqui na minha mente, sabe? Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. O que acontece? Por muito tempo assim, eu sou novo, tenho 26 anos, mas eu sempre gostei de internet, então sempre quis trabalhar na área. Então vamos dizer assim, muito tempo mesmo. Pessoal, eu já tentei de várias formas, muitas coisas para fazer dinheiro com a internet. Já tentei edição de vídeo, edição de foto, tentei ser gamer também, tentei YouTube, não deu certo, foi um fracasso total. Tentei fazer live já também de jogo, foi um fracasso. Sempre gostei de jogo, então eu tentei nessa área. Só que, pessoal, eu tava aqui pensando que todos os empresários de sucesso, na verdade, eles falam que a gente só se dá bem na área que a gente gosta e conhece. E nisso, pessoal, eu fui pensando em todas as formas possíveis, tudo que eu gosto de fazer. E tipo assim, eu me toquei, eu gosto de videogame, gosto de jogo, mas isso não é tão assim top pra mim. E nisso eu pensei, se nisso aqui não tá dando certo, eu preciso tentar outra coisa que eu gosto. E nisso eu lembrei de brinquedo. Eu sempre gostei de personagem de anime, brinquedo, coisa articulada, essas paradas, tudo, sempre gostei. É muito legal, sabe? Então foi aí que eu comecei a tentar algo diferente. Eu saí de um emprego que estava bem ruimzinho já, na verdade, CLT. E aí eu botei na cabeça, assim, eu já estava em outro já, né, recebendo seguro, trabalhando em outro que era uma confecção da cidade pequenininha aqui, e aí deu para fazer isso, que eles não assinavam carteira de algumas pessoas, né. Para quebrar galho também, né, querendo ou não, você sabe que o Brasil tá bem difícil, então o pessoal faz isso mesmo para ajudar o próximo. E pessoal, nisso aí, na minha última parcela de seguro, eu falei, eu preciso comprar alguma coisa para me dar um retorno. E nisso eu já pensei em impressora 3D. Por que eu pensei na impressora 3D? Porque eu vi muito vídeo, um atrás do outro, um atrás do outro. Eu fiquei 3 meses, 4 meses só pensando nisso. E eu, tipo assim, do primeiro a terceira parcela de seguro eu tava pensando o que eu ia fazer. E nisso eu já tava visando uma impressora há um tempo. Aí deu a 4 parcelas de seguro, eu falei, eu preciso comprar uma impressora. Eu entrei em grupo de impressão 3D e tal e tudo mais. Foi aí que eu achei um vídeo de um rapaz, no grupo lá o rapaz estava indicando uma impressora que estava na promoção lá na Amazon. Uma Soval SV01 Pro. Eu fiquei pensando, como é que usa isso? Nunca usei filamento, nunca usei. Vou comprar? Vou. Por que eu comprei? Porque eu nunca usei, mas eu já tinha visto tantos vídeos, mas tantos vídeos, que quando ela chegou aqui eu consegui usar ela. Porém, na segunda impressão, eu fudi toda a mesa dela, arranhou a mesa inteira, não sabia usar. Ela veio niveladinha, mas ela fez uma peça e já desnivelou. E eu não sabia como é que funcionava isso. Por muito tempo eu pensei em desistir. Eu fiquei com ela uns 6, 7 meses. Ela era muito lenta. Eu não sabia vender na internet. Não sabia nada de internet. Tipo assim, em questão de vendas, não sabia nada. Não sabia criar uma conta. E foi aí que eu comecei a estudar também sobre isso. Estudei como vender na Shopee, como vender no Mercado Livre. Aí agora ele lançou o TikTok Shop, eu tô aprendendo também, ainda não tô vendendo lá. E pessoal, por muito tempo eu pensei em desistir. Foi 7 ou 8 meses com aquela impressorinha avacaiada, certo? Mas assim, ela foi avacaiada, mas ela me deu um retorno que eu consegui ver que se eu comprasse outras impressoras mais rápidas, melhores, eu ia ter um retorno maior. E eu não pensei duas vezes. Assim que eu tive a primeira oportunidade de vender aquela, eu vendi ela por 1.700, sendo que eu paguei 1.000. Porém, ela era cara na internet, ela era 2.000. Eu peguei promoção dela.
era queima de estoque na Amazon. E era 0 bala. Eu fui o primeiro a usar ela e depois vendi. E tipo assim, nesse meio tempo aí, eu achei uma impressora nova, a Elego Neptune 4 Pro. Muito boa também. Quebra um galho do caramba. Do caramba. E agora já saiu de estoque também do Brasil. Não sei se vai voltar. Só sei que é uma impressora muito boa. E eu peguei ela na promoção, paguei nela 1.500 conto. Mas compensou demais. No primeiro mês ela já retornou esse valor. Eu consegui fazer uns 2.000 com ela. Foi 500 reais gasto de filamento e 1.500 eu peguei e quitei ela. Adiantei parcela, já quitei ela. Porque parcela do cartão. Porque eu já trabalhava, né? E eu tava com ela aqui. E ela fez esse dinheiro, então eu fiz isso. E pessoal, agora eu tô saindo do meu outro emprego. Sabe por quê? As coisas deram certo. O que acontece? A gente apavora demais. Tudo está escrito no tempo de Deus. Tudo está escrito, pessoal. Não adianta vocês correrem, entendeu? Ficar com pressa, ansioso. Não adianta. Eu tô falando isso, mas eu também fico ansioso. Eu também fico com pressa. Só que agora eu tô começando a entender o jogo. A vida é muito mais que isso, cara. A gente precisa viver tranquilo, com calma, entendeu? Cuidar da saúde mental, espiritual, física, entendeu? Tudo isso a gente precisa cuidar, porque é muito importante. Se a gente não tem isso, a gente não tem nada não. A questão não é só dinheiro não, rapaziada. A internet tá tendo muito riquinho aí, nego vendendo tigrinho, essas paradas, e estão fazendo a gente esquecer que a gente quer crescer honestamente. A gente não quer crescer vacilando com ninguém, não. Isso não é caminho, não. Entendeu? Isso não é caminho, não, porque, querendo ou não, um dia isso volta pra gente. Entendeu? E eu queria falar com vocês isso aí. Que, tipo assim, por mais que as coisas estejam difíceis, quando você dedica uma certa parte da sua vida pra você, isso dá bom, cara. Isso volta como uma recompensa danada. Danada, entendeu? E eu não tô falando isso avulso, não. Eu passei por situação assim, entendeu? Eu tô um tempo já tentando entrar no ramo. E eu consegui, pô. Eu consegui. E eu tenho um objetivo muito maior. E eu já tô visando crescer muito mais, entendeu? E com foco. Com foco. Eu sei o que eu vou fazer agora. Entendeu? Eu já tenho projetos novos e tudo mais. Eu vou só virar aqui para vocês verem. Eu já tô com 2 impressoras. Uma foi 1.500, a outra foi 3.000. Estão trabalhando ali, ó. Comprei bastante filamento. Eu tenho tinta, tenho pincel, eu tenho tudo que eu preciso para pintar também, fazer personalizado. Entendeu, pessoal? Tipo assim, agora eu vou ter tempo livre para crescer, entendeu? Eu tive um curto tempo para aprender, agora eu vou ter tempo para crescer. E pessoal, quando eu falo que as coisas estão dando certo, às vezes vocês podem não confiar em mim, porque, igual eu falei, tá tendo muita gente prometendo aí, não entregando nada, tá ligado? Só que aqui é sério, a parada é real. É real demais, pô. E as coisas é top, cara. É top, é tudo no tempo certo. Entendeu? E era isso que eu queria falar com vocês. Não desistir. Não desistir nunca dos seus sonhos. Porque as coisas dão certo, cara. Dão certo. E é quando você menos espera. Quando você menos espera. Olha só. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Isso aqui são os personagens que eu tenho aqui só de enfeite. Mas pessoal, ó, é outro nível. Trabalho sossegado. Não tem gente me impressionando, entendeu? Eu faço meu tempo. É muito simples. Quando você vende, é muito fácil o envio. Você apenas gera o papel, você cola ele, embrulha direitinho e envia pelo correio mesmo.
precisa ser transportadora não, pessoal. Ó, se na sua cidade só tem correio, você consegue vender também. Se tem transportadora, melhor ainda, que o custo é menor de envio. Entendeu? Pessoal, tem como crescer sim na internet. Trabalha com foco, sem pressa e com muita dedicação, todo santo dia. Foi o que eu fiz, todo santo dia. Eu dormia meia-noite, 2 horas, 3 horas. E pessoal, quando começou a alavancar, eu falei só assim: muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Pois quando eu estava cansado, eu pedi força e sabedoria, e você me deu. E é isso, pessoal, é isso que eu queria falar com vocês. E se vocês gostam desse conteúdo, segue o canal aí que eu vou estar postando as coisas direto aqui agora. Show? Muito obrigado aí e boa sorte na caminhada de vocês. Com muita fé e luz, vocês vão longe também. Valeu, galera. Sempre crescendo e não para. Só não para, que as coisas vão dar certo.